Eu acho uma gracinha a forma com que eu me iludo. Terminei de ler o livro. Não gostei. Estou completamente obcecada. Sabe? Não sei explicar. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem perceber, estamos em um cenário diferente, eu estou viajando e eu decidi que eu queria fazer o desafio de ler durante 24 horas. Hoje o Marcos, meu noivo, vai trabalhar de casa, né, home office, hoje e amanhã. Então, como a gente não vai sair, eu decidi que seria uma boa ideia fazer esse desafio durante esses dias que eu vou estar em casa sem ter muita coisa para fazer. Antes da gente começar, eu gosto sempre de falar que esse desafio eu dou uma adaptada. Eu já fiz algumas vezes, se vocês quiserem ver, tem outros vídeos por aqui, mas eu gosto de adaptar porque eu não acho saudável, pelo menos não pra mim, fazer esse desafio durante 24 horas seguidas. Eu sei que eu não teria uma boa experiência, eu provavelmente ia ficar irritada e não ia conseguir aproveitar as leituras. Então, eu dou algumas pequenas modificações. Eu uso o cronômetro do celular para marcar as 24 horas, então toda vez que eu paro para ler, eu aciono o cronômetro, deixo ele rodando, e aí quando eu paro de ler, eu paro ele e volto com o cronômetro só quando eu vou voltar a ler. E isso normalmente dura alguns dias, às vezes até algumas semanas. Eu vou fazendo assim, tentando encaixar nos horários de livros que eu tenho, mas dessa vez, como eu não tenho muita coisa para fazer, eu pensei em tentar fazer esse desafio em 2 dias. Então, eu vou deixar o cronômetro rodando hoje o dia inteiro enquanto eu estiver lendo. E aí vou pausar ele para dormir, porque não tem a menor condição eu ficar sem dormir. E aí amanhã, no dia seguinte, eu continuo com o desafio. Mas enfim, é isso. Vamos começar logo, né? Porque senão eu vou ficar aqui muito tempo enrolando. O primeiro livro que eu vou ler é Faça um Pedido, da Olivia Uvi Plays, eu nunca sei falar o sobrenome. Na verdade, eu já comecei a ler esse livro tem 2 dias. Eu estou em 60 e poucos por cento, 62% já. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas eu já estou em 62%. A minha ideia era terminar de ler esse livro antes de começar o vlog, mas aí eu achei melhor começar logo, porque senão eu já ia ficar 2 horas e meia lendo ele mesmo. Então eu vou usar logo o desafio para terminar de ler esse livro. Segundo o Kindle, eu vou terminar ele em 2 horas e 34 minutos. Vamos ver se isso vai ser verdade ou não, mas antes de começar eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o livro, porque como eu já passei da metade, eu já tenho uma noção boa do que é a história. Então, nesse livro, a gente vai conhecer a história da Maeve, eu não sei falar esse nome direito, mas ela é uma mulher, né, que tá fazendo aniversário de 22 anos no Natal, né, ela faz aniversário dia 24 de dezembro, na véspera do Natal, e aí, no aniversário de 22 anos dela, ela tá assim, acabada, várias coisas aconteceram com ela, muito tristes, ela está sem falar com a mãe, sem falar com o melhor amigo, tiveram uma briga feia. E aí ela pega um bolinho, né, um cupcake com uma velinha e faz um pedido, ainda no aniversário dela, né, assopra a vela e faz um pedido que ela queria ser amada. E aí no dia seguinte ela acorda em outra vida, 5 anos na frente, né, ela com 27 anos, com um marido, com filhas, sendo muito amada, de bem com o melhor amigo, de bem com a mãe, e aí ela fica assim muito louca, né, porque quem não ficaria? E aí ela fica tentando descobrir o que aconteceu, como que isso foi acontecer, quem é ela naquela realidade, porque é realmente ela, né? Ela não, tipo, tomou a vida de outra pessoa, é só realmente a vida dela no futuro. E aí ela fica tentando entender o que foi que aconteceu para a vida dela mudar tão drasticamente. E eu ainda tô nesse processo de entender o que aconteceu, ela tá descobrindo aos poucos, e eu tô gostando bastante, porque é bem assim, realmente a gente vai descobrindo as coisas junto com ela, sabe? A gente não tem como ter nenhuma ideia do que aconteceu, porque a gente tá vivendo tudo pelos olhos dela. Então, tô gostando bastante, vou continuar a ler aqui, porque eu estou muito curiosa para ver o que acontece. E eu tô adorando o livro, tô achando a escrita muito boa. Tem alguns errinhos, assim, bobos, assim, de digitação, mas nada demais, nada que tá me incomodando muito. Como é livro de autor independente, essas coisas são até comuns, né? Porque a revisão normalmente não é tão pesada quanto de livro publicado por editora. Mas enfim, é isso, vou continuar a ler aqui e depois eu volto com mais atualizações.
Gente, terminei de ler o livro, mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar pra vocês o tempo que eu demorei. Demorei 2 horas e 35 minutos. Se eu não me engano, o Kindle falou que eu ia demorar 2 horas e 34. Então, eu consegui manter o ritmo de leitura que eu já estava tendo. E, gente, incrível. Quando eu falei com vocês hoje mais cedo, eu tava dando uma nota mais ou menos de 4 estrelas pro livro. O livro tava muito bom, mas não tinha acontecido nada que me fizesse achar ele surreal, incrível, ficar, meu Deus, não acredito nisso. E esse ano eu estou tentando ser um pouco mais rígida com as notas, porque eu acho que eu dou várias notas altas. Então esse ano eu estou tentando me controlar um pouquinho e ser um pouco mais detalhista. Então eu só tô dando 5 estrelas para livros que me deixam, ai meu Deus, né? E aí, esse livro não estava acontecendo nada disso, mas estava muito bom. E aí foi chegar nos últimos capítulos. Aconteceu uma coisa que eu estava torcendo muito para acontecer. Eu não posso falar para vocês o que eu estava esperando que acontecesse, porque vai ser spoiler, mas posso dizer que tem relação com a forma que a gente descobre as coisas que aconteceram na vida da personagem principal, né? Poderia acontecer de várias formas, mas tinha uma forma específica que eu queria muito que acontecesse, porque na minha cabeça, seria incrível e eu fiquei muito feliz quando eu vi que ia acontecer exatamente o que eu estava pensando e realmente eu estava certa. Aconteceu da melhor forma possível, foi muito, muito, muito legal. Não posso dar muitos detalhes a mais sobre o livro, além do que eu já tinha falado com vocês, porque eu vou dar spoiler, mas eu queria vir aqui registrar que eu adorei o livro. O final me ganhou de uma forma maravilhosa e eu acho que vai ter uma continuação, não sei, não tenho certeza ainda, vou ver aí com a autora, mas eu acho que vai ter continuação e nossa, já estou animada. Mas enfim, agora o segundo livro que eu vou começar é Divinos Rivais, não sei se vocês estão vendo aí direito no Kindle. Eu tenho esse e-book aqui já desde o começo do ano, porque eu vi muita gente falando que gostava desse livro, né, muita gente lendo quando lançou e muita gente falando que adorou. Então eu comprei o e-book porque estava baratinho e estou animadíssima para começar a ler agora. Confesso para vocês que eu não tenho a mínima ideia sobre o que ele fala. Eu acho que é uma fantasia, mas não tenho certeza. Mas enfim, vamos ver aí. E uma coisa que eu queria ter comentado com vocês antes de começar esse vídeo, falando das leituras, né? Mas eu esqueci de falar quando a gente começou o vídeo, é que eu gosto muito de fazer esses desafios de leitura porque eu acho que eles me motivam, né? Então, se você não acha que é uma boa ideia pra você, não recomendo. Eu acho que esse tipo de desafio é interessante fazer quando a gente tá assim com vontade de ler um pouco mais. Pra mim, no meu caso, esse desafio me ajuda muito a ficar longe do celular. Eu boto ele em modo avião e eu não mexo nele o dia inteiro, só mexo pra ligar e desligar o cronômetro. Então eu gosto muito dele, mas eu sei que não funciona para todo mundo. Recomendo que caso você tenha vontade de fazer, de testar esse desafio, que você pegue aí alguns dias nas suas férias para fazer, ou então um feriadão bem grande para você fazer também. Uma época que você vai ter bastante tempo para fazer isso sem atrapalhar sua rotina, né? No meu dia a dia comum, eu sei que eu também não consigo fazer esse tipo de coisa. E eu não tô aqui para falar que, nossa, todo mundo consegue fazer, que é super simples. Eu sei que não é bem complicado. E acho que você tem que fazer se você tiver vontade e quando você tiver um tempo bom para poder dedicar para isso. Mas é isso, vou começar a leitura agora de Divinos Rivais e depois eu volto para falar um pouquinho do livro com vocês. Voltei com atualizações, estamos no dia seguinte. Ontem tudo que eu tinha planejado deu errado, né? A gente acabou saindo de tarde e aí a gente demorou muito para voltar para casa, então eu não consegui ler muito. Também tive que parar para editar um vídeo, então fiquei um tempo aí sem poder ler por isso. Acabou que eu acho que eu li mais umas 2 horas, além do que eu tinha falado pra vocês. E hoje também não vou conseguir ler tanto quanto estava planejando, porque o Marcos tá passando mal e a gente vai no médico e a gente vai na cidade vizinha. Então é 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar e ainda mais o tempo no médico. Então,
não sei como que eu vou fazer hoje. Claramente o meu plano de fazer esse desafio em 2 dias não vai dar certo, talvez eu tenha que fazer até domingo, mas a gente vai levando aí e ver o que a gente consegue fazer. Hoje de manhã eu li mais um pouquinho, eu acho que eu li, sei lá, mais uns 20 minutos, então no total aqui estamos com 4 horas e 46 minutos. Estou em 21% de Divinos Rivais e, gente, eu estou adorando. Tinha muito tempo que eu não lia uma fantasia que me deixasse empolgada logo assim de início, porque normalmente fantasia é um início mais lento, né? A gente demora para se apegar, demora para entender o que estava acontecendo, mas eu tô achando a escrita maravilhosa, eu tô entendendo tudo assim de cara e eu já tô assim apegada na história. Esse livro conta a história de uma menina chamada Iris e o mundo que ela vive, né? Na verdade ela vive no mundo real, né, no mundo humano, mas também existem deuses. E aí rola toda uma explicação falando que tinham vários deuses, acho que mais de 100 deuses, ou eram 100 deuses, não lembro. E aí eles acabaram um matando o outro e só sobraram 5 deuses. E aí os mortais conseguiram derrotar esses 5 deuses e enterraram eles espalhados. Então tá cada um enterrado em um ponto, um no sul, um no leste, um no norte e outro no oeste, e um no centro. E aí, aparentemente, a energia deles, assim, meio que sai, né, da onde eles estão e acaba não enfeitiçando, mas, assim, dando magia para as coisas, assim, ao redor. Então, tem alguns prédios meio que encantados. E, do nada, um desses deuses despertou indo atrás de outra deusa que, segundo ele, está desperta também. E aí começou uma guerra. E é aí que entra a história da Iris, porque o irmão dela foi convocado para essa guerra pela parte da deusa, acho que é Enva o nome dela, se eu não me engano. E aí ele foi convocado e ele sumiu, desapareceu. A mãe da Iris ficou muito abalada quando o filho foi, né, pra guerra. Então parou de trabalhar, começou a beber. A Iris teve que largar a escola para começar a sustentar a família. E aí ela conseguiu um emprego num jornal. E agora ela tá começando a escrever artigos para esse jornal. Ela tá concorrendo a uma vaga para... Acho que não é redatora. Ah, esqueci o nome, gente. Ela tá concorrendo a uma vaga para escrever no jornal mesmo, e ela teve a oportunidade de poder escrever alguma coisa no tópico que ela quisesse, da forma que ela quisesse. Não da forma que ela quisesse, mas o tópico que ela escolhesse, né? O assunto que ela quisesse. E aí ela começou a descobrir algumas coisas da guerra que não estão sendo passadas para a população que não está na guerra. E aí, pelo que parece, ela vai tentar escrever sobre isso, não sei ainda. E também rola uma competição entre ela e outro cara que tá ali também no jornal, tentando essa mesma vaga que ela tá tentando para trabalhar lá. E pelo visto vai rolar um romance aí entre os dois. Eu estou animada para ver o que vai acontecer, porque não sei, eu comecei esse livro sem saber absolutamente nada e já estou adorando. Se acontecer mais alguma coisa relevante e que eu possa falar pra vocês sem ser spoiler, eu volto aqui e falo. Mas agora vou me arrumar pra sair daqui a pouco, vou levar o Kindle pra ver se eu consigo ler lá enquanto eu espero o Marcos ser atendido e depois eu volto com mais atualizações. Cheguei na metade do livro e estou completamente obcecada. Confesso que eu não sabia muito bem o que esperar, não sabia se eu ia gostar muito, achei que eu ia demorar um pouquinho para me entrosar com o livro, mas eu estou amando cada página. É assim, gente, surreal. Teve um momento agora aqui, chegando nos 51%, que eu fiquei completamente louca, fiquei nervosa, agitada. Tinha muito tempo que eu não lia um livro de fantasia que me deixasse desse jeito, sabe? Eu acho que no momento eu já não posso comentar muito sobre a história porque eu vou dar spoiler. É basicamente aquilo que eu contei pra vocês, só que acrescenta naquilo tudo que eu falei o fato de que a Iris vai pra guerra, meio que vai pra guerra, pra ser correspondente da guerra. E aí, cara, gente, acontece muita coisa, ela meio que fica se correspondendo com uma pessoa misteriosa, que não é tão misteriosa assim, a gente já sabe quem é. Mas, gente, ai, tô amando cada segundo dessa leitura.
Dia seguinte, terminei de ler Divinos Rivais hoje de manhã. Não vou conseguir mostrar pra vocês o Kindle porque ele descarregou, mas terminei de ler hoje de manhã. No total, já temos 12 horas e 56 minutos lidos. Eu gostei muito do livro. Eu não posso falar muito mais sobre ele, né, como eu já tinha comentado com vocês, porque eu vou dar spoiler. Mas eu adorei o livro, eu adorei a escrita. Já assim, nas primeiras páginas eu já estava envolvida. Adorei os personagens, adorei toda a ideia do livro. É diferente das coisas de fantasia que eu já li, pelo menos eu achei diferente. Não é uma fantasia pesada, sabe? É uma baixa fantasia. Então tem alguns elementos mágicos no mundo com humanos, né? Com seres mortais. Então eu acho que é uma ótima opção para quem quer começar a ler fantasia. Porque é bem tranquilo de entender, não tem muito mistério. Tudo que acontece é bem explicado. Então eu achei que é uma fantasia assim bem mastigada. E ela não é cansativa porque não fica o tempo todo focado na parte mágica. Né? Os elementos mágicos estão ali presentes no contexto do livro, mas a questão da guerra, do relacionamento da Iris com o irmão dela, com a mãe dela, com uma outra pessoa aí, que eu não vou falar quem é muito mais importante. Também a relação dela com a vida, isso tudo aí tem uma importância um pouco maior do que a magia em si. Tipo, na verdade, não é uma importância, mas assim, tem um foco diferente, sabe? Então, enfim, gostei muito, acho que vocês vão gostar também, já estou ansiosa para ler a continuação. Mas agora já separei os próximos livros que eu vou ler. Hoje é meu último dia aqui viajando, então eu acho que eu vou ficar em casa lendo, não sei ainda. Mas provavelmente eu não vou terminar o desafio hoje, né? Porque ainda faltam aí umas 11 horas pela frente, né, de leitura. Umas 10 horas, não sei quantas horas que eu falei. Falta ainda umas 11 horas de leitura, 11 horas e um pouquinho. Então, não sei como que vai ser hoje, mas eu separei uma HQ, que é Laura Jean Vive Terminando Comigo. Vou ler esse aqui primeiro, porque como é HQ, eu vou ler rapidinho e eu tô precisando de um descanso, né? Ler uma coisa um pouco mais fácil. Embora aquele livro não tenha sido difícil. E logo em seguida, eu vou ler Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. E é isso, gente. Eu vou começar agora. São 12:01. Vamos ver até que horas eu vou ficar lendo. Ai, gente, eu acho uma gracinha a forma com que eu me iludo. Eu falei com vocês que os meus planos era fazer esse desafio em 2 dias, né, até sexta-feira, né, na quinta e na sexta. Claramente não deu certo, né, como vocês já bem sabem, a última vez que eu falei com vocês foi no sábado. Só que a minha esperança era, assim, acabar no máximo até segunda-feira. Adivinha que dia é hoje? Gente, hoje já é quinta-feira, sabe? Ai, olha, aconteceram tantas coisas. Eu fiquei com uma TPM horrorosa, horrorosa. Eu não queria ficar perto de mim mesma, então assim, também não queria conversar com ninguém, não queria que vocês me vissem nesse estado, porque se vocês me vissem, vocês iam ficar assim, chocados, e eu falo assim, nossa, pessoa azeda é essa, pessoa amargurada, pessoa que chora por tudo, pessoa que se irrita por tudo. Então, resolvi ficar bem quietinha na minha, continuar com a minha leitura, mas não gravar nada. No sábado mesmo, eu terminei de ler esse livro, essa HQ, né, Laura Jean Vive Terminando Comigo. Não gostei. Assim, não gostei às vezes é meio pesado, é assim, não sei, não funcionou muito bem pra mim. Não é ruim, mas também faltou alguma coisa, sabe? Eu achei bem bonitinha as ilustrações, gostei da identidade visual, gostei da proposta, né, do tema que o livro aborda, só que eu achei os diálogos muito rasos, sabe? Assim, tinha espaço para ser um pouco mais profundo, um pouco mais de seriedade para esse assunto, que é a falta de responsabilidade afetiva.
E eu acho que ficou tudo assim muito vago, muito qualquer coisa, sabe? Ao mesmo tempo que fica num tom infantil, também fala de alguns assuntos um pouco mais adultos, né? Como relacionamentos íntimos, né? Que eu não posso falar a palavra aqui porque senão o YouTube acaba comigo. Então, ficou assim no meio termo, sabe? Eu acho que ele seria para uma idade de 14, 15 anos, porque já são, imagino eu, né, que são jovens que já entendem mais dessas coisas, mas tem uma linguagem bem fácil. Mas também, mesmo sendo para essa idade, eu acho que faltou essa profundidade de tratar o assunto com um pouquinho mais de responsabilidade, porque parece que os personagens não aprendem nada. A menina que fica sendo traída e também deixada de lado, né, que fica tendo o relacionamento terminado pela outra parte, ela fica ali tentando entender o que ela tem que fazer e aí, no final, ela acaba resolvendo a situação, mas ela resolve a situação de uma forma assim muito... sabe? Não sei explicar. Mas ela resolve assim, sendo que podia ter uma conversa, né? Uma lição de moral, alguma coisa assim, porque eu acho que é importante, principalmente para essa faixa etária de 14, 15 anos, que tá aprendendo ali a se relacionar, começando a ter uns namorinhos, né? Então, eu acho que seria interessante dessa forma. Eu acho que ficou um pouco infantil e simples demais. Não sei explicar. Também acho que rola uma situação aqui nesse livro bem importante de gravidez na adolescência com uma pessoa mais velha, né? E o assunto também não é muito bem digerido, ele só é jogado ali e aí resolve a situação. Então, achei que podia ter tido um pouco mais de conversa nessa parte também. Resumo, achei a ideia boa, mas a execução não tão boa. Acho que faltou profundidade para tratar desses assuntos, mas é isso. Talvez pessoas mais jovens gostem mais, mas mesmo assim eu acho que ficou faltando isso. E aí, no sábado mesmo, eu comecei a ler Em Outra Vida, talvez. Eu tô gostando bastante, eu acho que faltam umas 80 páginas para eu terminar. Vou mostrar para vocês quanto tempo que eu já li. Já li 20 horas e 21 minutos. Acho que eu termino de ler em mais ou menos 2 horas e meia por aí. E aí talvez eu comece a ler outro livro hoje ainda, não sei, vamos ver. Mas até o momento eu estou gostando bastante do livro. O começo não estava achando assim nada demais, estava achando bom, né? Porque eu adoro a escrita da Taylor Jenkins Reid. Então, assim, logo de cara eu já senti uma diferença gritante, né? Quando eu comecei a ler, porque é bem diferente a forma que ela escreve, não sei explicar também. Mas então eu estava gostando bastante da escrita, mas a história em si ainda não tinha engatado. E aí, mais pro meio do livro, não tão no meio, um pouco antes da metade do livro, eu comecei a achar as coisas bem interessantes. É um livro bem diferente, eu nunca li nada assim. Eu vi uma pessoa falando, né, que esse livro lembrava A Biblioteca da Meia-Noite. E assim, concordo em partes. O assunto aqui, né, a coisa geral que acontece nesse livro é parecido com o que acontece na Biblioteca da Meia-Noite, né, que é a questão de viver várias vidas. No caso desse livro, são só 2 vidas, mas toca bastante no tópico de, tipo, se eu tivesse tomado um outro caminho, minha vida estaria totalmente diferente agora. E isso acontece bastante na Biblioteca da Meia-Noite, só que na Biblioteca da Meia-Noite, a personagem principal, ela tem consciência de que ela está vivendo várias vidas, ela tem consciência de tudo que está acontecendo com ela. Nesse livro, não é assim que funciona. A personagem realmente está vivendo 2 vidas separadas. Enfim, aqui a gente vai conhecer a história da Hannah, que é uma mulher, né, de 29 anos, que ela passou a vida inteira dela se mudando de um lugar para o outro porque ela queria encontrar o lar dela. E aí ela finalmente decidiu voltar para a cidade de origem dela, que é Los Angeles. Só que ela decide voltar para Los Angeles porque é o lugar onde ela cresceu, onde tinha a família dela, né? A família dela não tá mais lá, tá morando em Londres, mas ela tem amigos, tem a melhor amiga dela lá. Então ela decide voltar para lá para ver se consegue recomeçar a vida de novo. E assim que ela chega lá, acontece uma coisa. Tem um momento ali, né? Acho que é no primeiro dia dela, se eu não me engano, no segundo dia dela, ela vai para uma festa com a amiga e ali a vida dela se divide em 2. E aí a gente começa a acompanhar
o momento que ela sai da festa e vai para casa com a amiga, e em outra vida, o momento que ela decide ficar na festa com o ex dela. E aí o livro, ele se divide um capítulo para uma vida, um capítulo para outra vida. Então a gente vai acompanhando essa dualidade, sabe? Tipo, eu achei bem interessante porque a gente vê o mesmo momento em vidas diferentes. Diferente do que seria, tipo, se metade do livro fosse falando de uma vida e aí depois da metade pro final da outra vida, não seria tão interessante porque a gente não teria essa comparação. E dessa forma, mudando de capítulo, né, um capítulo para uma vida, um capítulo para outra vida, eu achei bem interessante porque a gente consegue comparar as coisas e, assim, absurdos. Tô gostando bastante porque os capítulos são bem curtinhos, então não dá vontade de parar de ler. Eu tô no momento agora que as coisas estão assim completamente loucas. Nas duas vidas tem muitas coisas acontecendo, são vidas realmente assim bem opostas. Em uma ela sofre um acidente e aí ela tem que se recuperar, tá passando por todo esse processo de recuperação muito difícil, e na outra vida ela descobre uma coisa que eu não posso falar porque é spoiler, e aí ela tem que lidar com essa coisa também. E aí, gente, cara, muito doido, eu não sei pra onde esse livro vai levar, né? Tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer no final. E aí eu venho falar pra vocês o que rolou. Na verdade, eu não vou falar o que rolou porque, né, senão eu vou contar o final do livro. Mas eu venho falar se eu realmente continuei gostando e a nota. E é isso, vou continuar a ler agora e daqui a pouco eu volto pra gente continuar conversando. Acabei de abrir o cronômetro para mostrar para vocês. Zerou. Não sei o que aconteceu, mas tá zerado. Mas eu gravei o número que tava ali, né? A hora que tava. Eu terminei de ler o livro ontem e estava marcando 22 horas e 11 minutos. Então, ainda teria aí mais ou menos 1 hora e pouco, 1h50 pra ler mais um livro. Eu ia continuar o vlog até dar 24 horas pra gente ver. Só que, gente, fiquei desanimada agora, não sei o que aconteceu. Eu sempre deixo aberto no celular pra isso daqui não acontecer. Não sei o que rolou, então... Ai, chega. Sobre o livro, eu terminei de ler ele ontem. Gostei muito, muito, muito. Eu acho que eu dou 5 estrelas pra ele. Ainda tô pensando um pouco. 4 estrelas e meia, 5, não sei, mas eu acho que 5. Eu gostei muito, principalmente de toda a questão relacionada à família da personagem principal, de como ela não se sente muito próxima da família dela, mas se sente muito próxima da amiga dela, então a amiga dela é meio que a família dela, das coisas que acontecem na vida das duas e como as duas se apoiam. Eu achei isso tudo muito bonito. Gostei muito de como o livro é escrito, né, fazendo 2 versões possíveis da vida da Hannah, e gostei de como ela vai se desenvolvendo de formas diferentes em cada vida e de como que ela chega em finais felizes diferentes que talvez ela nunca fosse imaginar. Enfim, gostei muito, é bem diferente, é meio complicado falar desse livro, porque eu nunca li nada desse estilo. Não exatamente como é esse daqui, né? Tem algumas coisas parecidas em outros livros. Mas nesse aqui eu achei meio diferente, gostei bastante, recomendo muito. E é isso, gente. Vou encerrar o vlog por aqui. Eu ia iniciar mais um livro, né? Como eu tinha falado com vocês, eu ia iniciar esse daqui. Os Pecados de Westhort. Eu ia começar a ler ele com vocês. Eu ia ler só um pouquinho, né? Mais ou menos umas 2 horas, um pouquinho menos. Então, nem ia dar, assim, muita diferença. Queria ter chegado em 24 horas, mas agora acabei de ficar muito frustrada vendo isso daqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ele teve várias reviravoltas, né? Não reviravoltas, mas assim, situações que aconteceram e que não deixaram
ele acontecer da forma que eu imaginei que ia acontecer, né? Mas, enfim, faz parte, a vida acontece e a gente vai se adaptando. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, porque sempre que eu gravo vlog, assim, de leitura, eu consigo ficar mais motivada para ler, né? Então, gostei bastante que eu consegui focar na leitura enquanto eu tava viajando, porque normalmente eu fico muito no celular quando eu viajo, e dessa vez eu consegui ler bastante. Agora que eu me toquei que eu tô com adesivo hidrocolóide no rosto, né, por conta de uma espinha, e não falei nada, mas por favor, ignorem o adesivo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Me conta aí se você já leu algum desses livros, se você ficou interessado em ler algum desses livros, e também me conta se você gosta desse tipo de vídeo, porque eu estou pensando sinceramente em gravar um nesse estilo para livros clássicos. Eu já fiz isso acho que em 2022 e eu gostei bastante, então talvez eu faça de novo, caso vocês queiram. E provavelmente na próxima semana eu vou gravar um vlog da minha semana, não sei ainda, mas eu acho que sim. E aí eu pretendo ler esse livro e talvez eu fale dele lá com vocês, caso vocês tenham interesse em saber sobre esse daqui também. Mas é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!